Reembolso de até 20% na Green Friday na seção Olá. Isso acabou de acontecer? Moscou inteira está em polvorosa. Os russos admitiram o terrível. As forças armadas da Ucrânia redesenharam a frente de batalha e Trump reescreveu os termos da paz. Os EU abandonaram abertamente a Rússia, uma forte bofetada na cara do Kremlin. A Turquia bateu a porta e deixou a Rússia isolada. Por fim, o ditador ameaça a Europa. O exército de Putin entrou e os Zablogans estão fugindo desesperado. Tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Um ataque de vingança direto em Moscou? Isso é imperdível. A Hungria está esmagando Putin. Evacuação urgente. Eliminação impiedosa do inimigo em Pokrovsk. A terra ucraniana finalmente se aqueceu, reduzindo as forças inimigas a cinzas. Kupiansk tornou-se o local do colapso do exército russo. Os primeiros detalhes sobre o notório fracasso dos russos. Pressão sobre a Rússia de todos os lados. O ZO aguarda um momento explosivo. Armas americanas serão lançadas contra o centro de tomada de decisões na Rússia. Sobre isso e muito mais na matéria a seguir. Tô ouvindo bombardeios. Se tá contando? Moscou e região. Drones atacaram a usina elétrica de Chatura, na região de Moscou. Preliminarmente, houve um incêndio no nó de distribuição de energia da usina elétrica distrital estatal. É justamente essa usina que fornece luz e calor para a região da capital da Rússia, segundo o portal russo Astra. A temporada de ataques a alvos estratégicos na Rússia continua. Drones aliados visitaram em massa o KSTO na região de Nizhny Novgorod. Provavelmente, os alvos do ataque foram a refinaria de petróleo Lukoil Nizhny Novgorod Nefteorg Sintez e a fábrica petroquímica Sibur KSTO. Os defensores ucranianos também estão caçando com sucesso o inimigo na direção de Pokrovsk. Durante o ataque dos combatentes das Forças de Operações Especiais à posição inimiga, os soldados inimigos foram eliminados ou capturados. Também, com a ajuda do NRK, 3 militares feridos de uma unidade vizinha foram evacuados. Na última semana, mais de 400 ocupantes russos foram eliminados diretamente em Pokrovsk durante operações militares. A limpeza da parte central de Pokrovsk foi relatada pelas tropas de assalto aerotransportadas. Os russos foram removidos da área da estação ferroviária, do Colégio Pedagógico de Pokrovsk e da Praça Soborny. Isso permitiu bloquear as tentativas do exército de ocupação de concentrar forças ali. Além disso, também estão sendo realizadas perdas para os inimigos. Diante da situação, as forças envolvidas decidiram que sofrer algumas perdas era inevitável para evitar consequências ainda mais graves. Além disso, foi possível bloquear de forma eficaz o avanço dos ocupantes em outra frente de combate, especificamente na região de Kupiansk, que continua sendo um ponto estratégico importante no conflito. Também foi possível bloquear os ocupantes em outra frente quente, a de Kupiansk, uma cidade localizada na região leste da Ucrânia que tem grande importância estratégica no conflito atual. O bloqueio dos ocupantes nessa área representa um passo importante para as forças que defendem o território, pois dificulta o avanço e o reforço das tropas adversárias, além de proteger as populações civis próximas à linha de frente. E esse é o objetivo estratégico dos ocupantes russos nessa direção. Os próximos meses serão críticos para a Ucrânia. Essa é a opinião expressa por militares americanos que estiveram em Kiev na semana passada. Além disso, a mídia relata que a Europa está se preparando para uma possível suspensão da ajuda do ZEU à Ucrânia. No momento em que a informação apareceu na mídia, em 28 pontos dos chamados Acordos de Paz, as forças de defesa da Ucrânia atacaram o território da Federação Russa usando especificamente armamentos americanos. Estamos falando dos mísseis ATACMS, com características tático-técnicas de até 300 km de alcance para atingir alvos. O uso deles, sem o consentimento da liderança político-militar dos Estados Unidos, era impossível. O representante especial dos Estados Unidos da América declarou de forma absolutamente categórica e inequívoca que, caso a Federação Russa não se sente à mesa de negociações para buscar uma solução pacífica, os Estados Unidos da América vão intensificar ainda mais o apoio militar e técnico à Ucrânia.
Além disso, imporão sanções econômicas secundárias adicionais e mais rigorosas contra os parceiros econômicos estratégicos da Federação Russa. Enquanto isso, a presença da Rússia na própria Europa aumentou significativamente. O Ministério da Defesa do Reino Unido anunciou a interceptação de um navio de guerra russo e de um petroleiro. Segundo o órgão militar britânico, nos últimos 2 anos, o número de navios russos que passam perto das águas britânicas aumentou em 30%. Urgente. Putin perdeu, a paz será mesmo nos termos da Ucrânia, os Estados Unidos reescreveram o plano para acabar com a guerra. O documento já está nas mãos de Zelensky, as exigências russas foram rejeitadas. Kiev virou o jogo a seu favor. Depois disso, Trump nem olha mais para Moscou. Uma reviravolta inesperada nos acontecimentos. Os funcionários russos tentam esconder o pânico. A situação está ficando tensa. Quando, afinal, será anunciado que o momento X chegou? Mais sobre isso na reportagem a seguir. O plano de paz está mudando a favor da Ucrânia e, ao que tudo indica, o lado americano está satisfeito com isso. Qualquer acordo futuro deve respeitar totalmente a soberania da Ucrânia e garantir uma paz duradoura e justa. Essa é a principal tese após as negociações entre as delegações ucraniana e americana sobre o plano de paz em Genebra. Ainda é cedo para divulgar os resultados das negociações sobre a Ucrânia. Eles continuam. Acho que hoje tivemos o dia mais produtivo sobre este assunto em muito tempo. Conforme escrevem jornalistas ocidentais, a versão de trabalho do plano de paz americano para a Ucrânia já difere do que foi publicado anteriormente na mídia. O documento de estrutura era: Pelo menos publicamente, é possível fazer algumas alterações no plano. Em segundo lugar, acho que os argumentos apresentados pela nossa delegação foram suficientes para compreender um mínimo de justiça relacionada ao fim da guerra russo-ucraniana. O secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa, Rustamirov, declarou que a versão atualizada do plano de paz americano leva em conta a maioria das exigências fundamentais da Ucrânia. Além disso, ele afirma que o documento já está na reta final. O que exatamente mudou, claro, não foi informado oficialmente. Mas mesmo as menores mudanças dificilmente agradarão a Rússia. No entanto, como dizem os especialistas, isso já é um problema. Se eles não concordarem com um plano que será negociado separadamente entre a Ucrânia, os Estados Unidos e a União Europeia, então Donald Trump precisa começar a aumentar ainda mais a pressão sobre a Rússia. Mas como não se trata do canal, eles terão que se conformar com a situação, expressar alguns de seus desejos, talvez apresentar alguns de seus argumentos. No Kremlin, por enquanto, falam sobre negociações com cautela, sem ameaças ou ultimatos. Peskov declarou que eles, supostamente, estão acompanhando a situação de perto, mas oficialmente o lado russo, ao que parece, não foi informado sobre a correção do plano de paz. Ainda não recebemos nenhuma informação, nós, entende? Mesmo não tendo, respondemos. A mídia, alguns deles vieram com uma mulher, mas naquele momento específico, estavam presentes. Oficialmente, ainda não estamos respondendo. Ao mesmo tempo, Peskov acrescentou que esta semana a Rússia não planeja realizar negociações com a delegação dos Estados Unidos sobre a Ucrânia. Isso é mais uma prova de que os planos de Trump são de realizar negociações até o Dia de Ação de Graças, em 27 de novembro. Anteriormente, havia informações de que o prazo final para a Ucrânia assinar o plano de paz americano havia sido adiado. Foi descrito no The Economist. 27 de novembro, agora, não é mais o prazo final. Esta questão foi retirada da pauta, segundo os jornalistas. Assim como a questão sobre a possível suspensão do acesso da Ucrânia a informações de inteligência e armamentos americanos. Pelo que vemos hoje, o processo está em andamento aqui. O tempo, digamos, está a nosso favor. E talvez, em breve, veremos alguma versão combinada desse plano e poderemos analisá-lo com mais detalhes. Mas isso só vai acontecer depois que o plano de paz for discutido por Volodymyr Zelensky e Donald Trump. A Reuters informa que o presidente da Ucrânia já deve ir aos Estados Unidos esta semana para se encontrar com um colega americano. Segundo fontes, eles vão discutir as questões mais sensíveis do plano de paz, como a questão territorial.
Erdogan pressionou insistentemente o ponto sensível da Rússia. Moscou foi tomada por convulsões. Isso é impedível. O mar se transformou em uma armadilha e os russos estão sendo impedidos de entrar em massa. Todas as entradas do país estão bloqueadas. Putin não estava preparado para isso. A Turquia está se isolando completamente da Rússia. Uma decisão dura foi tomada. O Kremlin ficou de fora da frota política. Não perca o que isso significa. A seguir, fim das relações entre Turquia e Rússia. Ankara confirmou o apoio à integridade territorial da Ucrânia e a disposição de ajudar na reconstrução do país após a guerra. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, declarou isso durante uma coletiva conjunta com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Nós, mais uma vez, reafirmamos nosso compromisso com a integridade territorial, soberania e independência de nosso parceiro estratégico, a Ucrânia. A Turquia está sempre pronta para dialogar de forma construtiva com a Rússia sobre a situação atual, considerando propostas que possam acelerar o cessar-fogo e abrir caminho para uma paz justa, duradoura e sustentável. Volodymyr Zelensky, em resposta, destaca que a Turquia se tornou um parceiro-chave, não apenas em questões de segurança, mas também na retomada das trocas de prisioneiros. Um processo que a Ucrânia espera reiniciar ainda antes do final do ano. Agora, muitos processos foram ativados. Estamos tentando fazer com que toda essa atividade seja direcionada justamente para a paz, para uma paz digna, com segurança garantida. Se olharmos para a política turca, ela sempre foi voltada para os próprios interesses, tanto em relação à Ucrânia quanto em relação à Rússia. Ou seja, a Turquia não deixa de negociar com a Federação Russa, eles fazem tudo que está de acordo com seus interesses. Claro, agora estamos entrando na esfera de interesses da Turquia. Eles nos apoiam, em certa medida nos apoiam. A política da Turquia reflete muito claramente essa política oriental milenar, muito bem pensada, muito inteligente, quando, em primeiro lugar, em qualquer situação, prevalecem seus próprios interesses e, principalmente, o interesse econômico. No entanto, certa tensão nas relações entre a Rússia e a Turquia ainda não é sentida. Turistas russos ficaram presos a bordo do navio de cruzeiro Astoria Grande, perto da costa da Turquia. Em Istambul, o navio não recebeu permissão para entrar no porto. A bordo estavam mais de 600 pessoas, moradores do Krai de Krasnodar, Moscou e da região de Leningrado, que compraram um cruzeiro de 2 semanas no valor de cerca de $3.000. O navio deveria fazer paradas em Marmaris, Antalya, Bodrum e Izmir. Anteriormente, uma situação semelhante ocorreu com o ferry Sibris, que deveria retomar o transporte de carga e passageiros entre Trabzon e Sochi após uma pausa de 14 anos. Ao chegar em Sochi, a embarcação não conseguiu atracar e retornou para a Turquia. As autoridades russas explicaram a recusa supostamente pela falta de preparação técnica dos portos e pela impossibilidade de garantir a recepção segura das embarcações. Já há quem diga que isso é uma resposta da Turquia às ações das autoridades russas. A imposição de restrições ao transporte torna-se um instrumento de pressão e um indicativo de que a Turquia está se inclinando para apoiar a Ucrânia e limitar as possibilidades da Rússia no Mar Negro. A Turquia também é um importante centro logístico para a Rússia. Não podemos esquecer que tanto os oleodutos quanto os gasodutos que passam pelo território da Turquia, em primeiro lugar, fornecem gás e petróleo da Rússia. A Turquia, e não outro país, é um hub não só para a Ucrânia, mas também um importante e único hub para a Rússia. Enquanto isso, Erdogan teve uma conversa telefônica com o ditador russo. Segundo o Kremlin, as partes discutiram as relações bilaterais, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, assim como questões regionais e globais. Putin supostamente confirmou o interesse da parte russa em resolver o conflito por meios político-diplomáticos. Houve uma troca de opiniões sobre a situação em torno da Ucrânia, inclusive no contexto das propostas americanas para uma solução pacífica. Vladimir Putin destacou que estas propostas, na versão com a qual tomamos conhecimento, seguem a linha das discussões nas reuniões de alto nível entre Rússia e Estados Unidos no Alasca e, em princípio, podem servir de base para uma solução pacífica definitiva, informou o Kremlin. O presidente Erdogan, por sua vez, declarou que a Turquia está pronta para continuar os esforços voltados para alcançar uma paz justa e duradoura e para participar de quaisquer iniciativas diplomáticas que promovam o diálogo direto entre as partes. A Turquia continua pronta como sempre.
Contribuir para todas as iniciativas e planos diplomáticos que promovam contatos diretos entre as partes e abram caminho para uma paz duradoura em nossa região. Embora Ankara busque manter seu papel de mediadora nas relações russo-ucranianas, seus últimos passos demonstram uma orientação cada vez mais clara para o direito internacional e o apoio à soberania ucraniana. Neste exato momento, o Ocidente está prendendo a respiração. Putin está enviando tropas em direção à Polônia. Está se desenrolando uma grande guerra contra a Rússia. Os países bálticos estão agindo preventivamente e os apelos decisivos estão ficando cada vez mais altos. Os planos secretos do Kremlin foram revelados. Ao mesmo tempo, a Europa está mobilizando suas tropas, os acontecimentos estão se desenrolando rapidamente. França e Grã-Bretanha estão prontas para entrar na luta. Será que o Ocidente está enfrentando um problema que já não pode mais evitar? Sobre isso, falaremos na matéria em instantes. A guerra entre os países ocidentais e a Rússia está se tornando cada vez mais provável. À medida que analiso os fatos, chego à conclusão de que a guerra entre a Europa e a Rússia está se tornando cada vez mais evidente. Isso não é um boato vazio. Todos estão se preparando para isso. O aumento do equipamento militar, o reforço das fronteiras e o crescimento do orçamento de defesa, tudo isso é para enfrentar o Kremlin daqui a alguns anos. Daqui a 3 ou 4 anos, podemos enfrentar uma espécie de teste de resistência. Ela já se manifesta em formas híbridas, mas pode se tornar muito mais dura. Por enquanto, tudo que a Rússia consegue fazer é testar a paciência dos países da OTAN, por exemplo, com voos acidentais de drones russos em vários países, incluindo a Polônia. Após a explosão na ferrovia, as autoridades polonesas anunciaram o lançamento da nova Operação Horizonte para proteger a infraestrutura crítica contra sabotagens. Muito provavelmente, trata-se apenas dos territórios fronteiriços com a Ucrânia e a Bielorrússia. 10.000 pessoas? Do que se trata isso? Isso não é muito, é uma quantidade muito pequena. Toda a nossa guarda de fronteira tem 1.040 pessoas. No âmbito da operação, a Polônia planeja usar não apenas força humana, mas também equipamentos militares, sistemas móveis de segurança e complexos de reconhecimento. Esses deslocamentos, apoio à proteção de objetos de infraestrutura, treinamentos, primeiros socorros, medicina tática. Em princípio, tudo isso é relevante. Isso já deveria ter sido feito há uns 2 anos. Só agora estou começando a tratar disso. Ainda bem que só agora. Esse é o país de toda a aliança que mais gasta dinheiro comprando os mais diversos tipos de forças armadas. De fato, causaram muitos danos nos últimos anos comprando todo tipo de exército. Americano, europeu, até mesmo asiático. Varsóvia também lançou um programa para treinar os cidadãos em habilidades básicas de segurança. Desde os primeiros socorros até ações em situações de emergência. Os países dos Balcãs já vivem nesse modo há muito tempo. Eles já estudam medicina tática há anos, mas, pelo que parece, com drones o trabalho deles não está indo bem. Essa é uma história comum, que deveria acontecer em todos os países que entendem que, mais cedo ou mais tarde, a Federação Russa vai chegar até eles. E a Grã-Bretanha e a França já decidiram quais unidades podem ser enviadas para a Ucrânia. Mas o que fica óbvio depois da paz? Acordos, 1.250 quilômetros. 1.250. Isso definitivamente não é suficiente para uma missão de paz. No entanto, qualquer treinamento militar por parte do Ocidente claramente não agrada ao Kremlin. Eles continuam forçando o aumento dos orçamentos militares em seus próprios países. Alguns países, como a Polônia, já chegaram quase a 5%. Outros países estão seguindo esse caminho, embora isso destrua suas economias. Mas a principal questão é, até que ponto os países europeus realmente estão prontos para enfrentar o Kremlin neste momento? E quanto tempo ainda precisam para se preparar? Eles me disseram que precisam de pelo menos mais 2 anos para, pelo menos, colocar seu exército em alguma ordem. No mínimo 2 anos. Idealmente, 5 anos. 5 a 7 anos. No ideal. No mínimo 2, mas não menos que 2. Porque não se trata só de projéteis, não é só tanque. É claro que é dinheiro, sinalização, fazer os pedidos, começar a montar o equipamento, são pessoas.
De tempos em tempos, a Ucrânia e a OTAN demonstram abertamente novos modelos de armamento, lembrando ao Kremlin sobre suas capacidades. A Turquia apresentou o primeiro caça não tripulado Bayraktar Kızılelma, que agora está equipado com exército nacional. Os EUA estão iniciando o desenvolvimento do novo caça F-47. Segundo Trump, o F-47 terá um novo nível de furtividade. A Alemanha geralmente treina soldados da Bundeswehr para praticar ações em caso de um cenário extremamente grave. A Europa está gradualmente intensificando seus preparativos e reforçando suas defesas. Esse cenário claramente não favorece o Kremlin, pois a qualquer momento a Rússia pode receber uma resposta inesperada. Urgentemente, Putin está apertando ainda mais os parafusos. O modo de controle total foi ativado. O Kremlin, em pânico, recorre às suas blogueiras pro-Z, tentando reescrever a realidade. Houve uma ruptura. A guerra já não se submete mais às manipulações do ditador. De repente, ela se encontra no centro da luta política, e Moscou busca urgentemente uma nova vítima para pressionar. Será que Putin vai conseguir fazer a máquina de propaganda funcionar sem falhas novamente? A resposta já está no horizonte e pode explodir mais alto do que o Kremlin espera. Não perca! Até mesmo no Ocidente já se escreve que o regime de Putin começou uma caça aos próprios blogueiros Z. Foi exatamente com esse título que saiu a matéria do The Telegraph. No entanto, os detalhes internos se mostraram muito mais profundos. Resumindo, o conflito aconteceu entre aqueles que falam sobre a situação na linha de frente como ela realmente é e seus opositores. Os apoiadores da vitória, cujas publicações dizem que na linha de frente está sempre tudo bem e que a Rússia está avançando em todo lugar. O processo está avançando de maneira constante e gradual, mostrando sinais claros de progresso ao longo do tempo. Cada etapa está sendo cuidadosamente realizada, garantindo que o desenvolvimento siga conforme o planejado e que todos os detalhes sejam devidamente considerados. O general Alaudinov não liderou pessoalmente todos aqueles que, pelo menos de vez em quando, contam a verdade sobre a guerra. Eles e Akhmat. Eles glorificam Pripyat e atraem novos voluntários, além de arrecadar dinheiro para as unidades. No entanto, por causa de suas críticas, eles se tornaram inimigos do regime. O representante mais notório deles foi Igor Strelkov Girkin. O que aconteceu com ele, todo mundo já sabe. Ele está atrás das grades. Entre as vítimas recentes estão Roman Lyokin, Tatiana Monchan, Oksana Kubileva. E quem atacou eles foi o chefe do grupo pró-governo ZED, Vladimir Solovyov. E também autores menores de canais que fazem parte da sua rede. Amigos, me desculpem de verdade, mas eu realmente estou num estado de leve fúria. Sinto muito, estou um pouco irritado. Mas todo o trabalho ativo de forçar as pessoas a contar apenas histórias de vitória na internet desmoronou assim que Solovyov e companhia decidiram atacar o próprio Alaudinov. Solovyov imediatamente se desvinculou dos próprios aliados, mas a situação não terminou aí, e Alaudinov declarou que toda a rede enfrentaria prisão ou teria que se arrepender. Parte da rede pediu desculpas. Um dos primeiros foi o conhecido segurança Ilya Remezlo, que apoiava cada ataque de Solovyov contra correspondentes de guerra e arrecadações. Ele foi pedir desculpas a Alaudinov. Com a cabeça baixa, ele demonstrava claramente um sentimento de tristeza e introspecção, evitando o contato visual e mantendo os ombros levemente curvados. Pare imediatamente de fazer isso porque eu tenho informações absolutamente precisas de que já foi tomada uma certa medida contra você e ninguém, independentemente do seu status, proteção ou conexões, vai poder te ajudar. Concorde, isso parece muito com o pedido de desculpas clássico da internet, quando alguém na Rússia cruza o caminho dos homens de Kadyrov. Ao mesmo tempo, o próprio Solovyov decidiu não levar as coisas ao extremo. Já no dia seguinte, ele se desfez em elogios ao comandante checheno. Apt Aronovich Laudinov, tenente-general, herói da Rússia, herói da Chechênia, herói da DNR e LNR. Se não for, deveria ser. Brilhante general russo, destacado pensador religioso, uma pessoa de integridade fenomenal, meu. Amigo próximo. E isso, ao que parece, neste momento ajudou o rei da propaganda ZED a se manter no trono. Pelo menos por enquanto.
A principal mensagem do próximo vídeo de Lodinov não foi a retaliação, mas a reconciliação das partes. No entanto, não sem uma dica de que, se os ataques dos aliados de Solovyov não pararem, eles certamente não sairão impunes. Eles ou vão ser presos, ou não vão mais viver na Rússia. É só isso. E aqueles que querem estar no time que vai conduzir nosso país para a nossa guerra comum precisam se unir já. E todas essas réplicas, conversas, falatórios. Aparentemente, a única propagandista pró-governo que não se intimidou com as ameaças do Atashka Akhmata foi Anastasia Mironova. Ela publicou mais um post. Enquanto nos dá lições de vida, o comandante checheno ainda está na condição de acusado em um caso de tentativa de fraude. O caso está descrito na internet. É o mesmo caso em que o ex-promotor Fediarov ofereceu resolver o problema com os policiais por 1 milhão. O caso não foi encerrado. Mas provavelmente os dias da Nasty em liberdade já estão contados, pois ela perdeu o apoio do Solovyov. Como assim? Todo mundo sabe muito bem como os homens de Kadyrov sabem resolver as coisas. Ao mesmo tempo, os analistas chamam atenção para outra particularidade. Aquelas leis absurdas que por muito tempo foram apoiadas pela comunidade Z, agora começam a funcionar contra eles mesmos. Ou seja, o regime deixou claro que vai conseguir colocar todos na linha sem exceção. Kobylev foi multada. Bom, a punição, claro, não é tão severa quanto para os opositores da guerra, que raramente acabam só com multa. Mas para a sociedade Z, isso foi um acontecimento importante e, de muitas maneiras, um caso histórico sem precedentes. As leis que antes eram usadas para perseguir ativistas anti-guerra, políticos e jornalistas, agora se voltaram contra os próprios apoiadores do Z, e de forma bastante notável. Ou seja, isso pode se tornar um fenômeno bastante comum. Da minha parte, só quero acrescentar, tomara que se torne mesmo. Toda a comunidade Z, nos últimos dias, literalmente está pulando das calças em discussões sobre quem ama mais a Rússia. Ou seja, sobra menos tempo para lavagem cerebral. E nem todos sobrevivem a essa disputa, o que também não deixa de ser satisfatório. É tudo o que tenho para agora. Eu tava com você, Darina Gutskala. Mais notícias terríveis na nossa próxima edição. Enquanto isso, não se esqueça de se inscrever e curtir. Vê você!